A paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início à nossa escola bíblica para obreiros no dia de hoje, né? O nosso discipulado, no capítulo número 3, que se encontra na página 27, que fala sobre a Bíblia. E vamos, antes de iniciar com o estudo, eu vou pedir ao irmão Isaac para orar, por favor, para darmos início ao nosso estudo. Uma vez estávamos aqui na tua casa, Senhor. Sim. Aqui no vale vem dizer o teu santo nome, Senhor. Abençoa cada coração, Senhor, que aqui está, Senhor. Aqueles também que ainda se encontram pelo caminho, ou aqueles que também não vão poder estar conosco esta noite. Sim. Mas visita cada um deles, Senhor. Dê-nos, Senhor, a sabedoria que vem de ti, Santo Deus. Colocamos também um irmão que vai nos trazer, Senhor, esse estudo nas tuas mãos, Senhor. Dê-nos, Senhor, a tua sabedoria, Senhor. Abra os nossos corações, Pai. Abençoa-nos, Pai. Abre, Senhor, a nossa visão, Senhor. Resplandeça a tua luz, Santo Deus, para que nós possamos seguir o caminho estreito da verdade, Senhor. Oh, Santo Deus, colocamos, Senhor, também o país da Ucrânia, Senhor, que está atravessando neste momento, Senhor, os tempos difíceis, Santo Deus. Estenda a tua mão, Senhor, naquele país, Pai, para que haja paz, Santo Deus. Oh, Santo Deus, abre todas as portas, Senhor. Oh, Senhor, traz, Senhor, teu entendimento para aquele país, Senhor Deus. Oh, Senhor, tudo colocamos nas tuas mãos, Senhor. Oh, para ti nada é impossível, Senhor. O Senhor é o Criador do céu e da terra, Senhor. E nós, Senhor, acreditamos e reconhecemos que o Senhor é Deus que faz o impossível, Senhor. Você não pode nunca existir, Senhor. O Deus é o Deus do impossível, porque o Senhor conhece todas as coisas, Senhor. Tudo colocamos nas tuas mãos, Senhor, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Isaac. Podem tomar lugar. Então, como já tinha dito, vamos hoje começar com a lição número 3, que fala sobre a Bíblia. E antes de começarmos a ler, porque depois quando vocês lerem, vocês vão perceber tudo, não é? Por isso eu quero já saber mais ou menos o que é que vocês já sabem. Quantos livros é que tem a Bíblia? 66. Irmã Fábia? Outra vez? 66, ok. Mais alguém tem outra ideia? Ok. E quantos é que são do Antigo Testamento? Não a irmã Fábia, porque ela deve saber. Quantos é que são do Antigo Testamento? E quais são do Novo? 27. Ok. São bons em matemática. É isso mesmo. Ok. Amém. Então, acabar de reler, né? Isso é importante saber, porque nós devemos conhecer o livro que nós chamamos que é a Palavra de Deus, né? E nós queremos que é a Palavra de Deus de verdade. E então vamos falar, no primeiro ponto, Deus revela-se pela palavra escrita. Deus deseja revelar-se. Ele não permanece silencioso como os pseudo-deuses pagãos. O Senhor tem prazer em tornar-se conhecido das suas escrituras. Só o próprio Deus... Criaturas, obrigado. Só o próprio Deus é que pode dar-se a conhecer às suas criaturas. O Deus da Bíblia fala, pois, desde o tempo da criação e através de toda a história revela-se através das suas palavras. Né? Então nós primeiramente queremos que Deus se revela através da sua palavra, né? Tanto através da palavra escrita, como também da criação. Né? Se nós olharmos para fora e vemos as árvores, vemos toda a natureza, nós podemos perceber que teve que haver algo sobrenatural para criar isto tudo com esta perfeição. Né? E se nós olharmos até mesmo para nós mesmos, né? Como nós como seres humanos funcionamos, né? Todos os movimentos que nós podemos fazer, né? Nós percebemos que houve alguém que teve que ter uma ideia perfeita da sua criação, né? A ciência crê que isso foi tudo um acaso,
mas é preciso muitos acasos para acontecer alguma coisa perfeita, né? E quantos de vocês é que, por acaso, começaram a tirar ingredientes para dentro de um tacho e saiu alguma coisa boa, né? Eu acho que são poucos. Normalmente sabem o que estão a fazer quando estão a cozinhar, né? Por isso, eu acho que é um bocadinho complicada essa teoria de crer que um acaso gera algo perfeito, né? Amém. Vamos continuar a ler. Simultaneamente, Deus planeou e teve prazer em todas as coisas que revelou e a seu respeito fossem preservadas para o homem até aos nossos dias. No livro é que se chama Bíblia. Por isso, todos os grandes propósitos e planos de Deus para a humanidade são revelados unicamente na palavra escrita, a Bíblia. Amém? Então, nós percebemos que a Bíblia é escrita para revelar a Deus e para nós conhecermos o seu propósito para nós. Mais uma pergunta. Quem é que sabe o que é que significa Bíblia? É uma palavra que nós usamos em todos os cultos, né? Ok, guardem as ideias, né? Ouvir livro sagrado, escritura, mas nós vamos ver de onde é que vem Bíblia, né? A Bíblia, a palavra Bíblia é um termo que vem do grego biblos, ok? E que tem o significado de biblioteca. Então a Bíblia, em outras palavras, é uma biblioteca de vários livros. E nós mesmo dizemos que nós estamos a ler o livro de este ou aquele, né? Nós estamos a ler o livro de Isaías, nós estamos a ler o livro de Josué, né? E então nós percebemos que são livros dentro de um único livro. E como é que nós chamamos um conjunto de livros? Uma biblioteca, né? Então a Bíblia é uma biblioteca. A Bíblia é também chamada Escritura. E aqui tem muitas chamadas bíblicas, mas eu quero ler algumas, né? Vamos a Marcos 12, 10, para ter pelo menos um exemplo de cada parte. Marcos 12, 10. E quem tiver, pode ter a gentileza de ler. Marcos 12, 10. Ainda não leste esta escritura? É pedra que os edificadores rejeitaram. Esta foi posta por cabeça da esquina. Amém? Então aí estava escrito esta escritura, né? Então aqui é o primeiro significado. A segunda palavra que a Bíblia se refere a si mesmo é Sagradas Escrituras. Então em Romanos 1, 2. Romanos 1, 2. Quem tiver pode ler. Talvez um outro irmão ou uma outra irmã. Romanos 1, 2. Ok? Ouvimos em espanhol, também diz a mesma coisa, né? Sagradas ou Santas Escrituras, né? Que é o mesmo significado. O ponto C diz Sagradas Letras, em 2 Timóteo 3, 15. Eu vou pedir à irmã Fábia, porque ela já estava de pé. 2 Timóteo 3, 15, para então fazer a leitura. Segundo Timóteo 3,15, isso. E que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Amém? Então aí vemos as Sagradas Letras. Vamos ao D, e esse é o único que é um bocadinho mais complicado, que é o oráculo de Deus, que deve estar descrito no vosso livro, e eu acrescentei aqui na apresentação, revelada ou confiável palavra de Deus, que é isso que a palavra vai dizer em Romanos 3, 2. Romanos 3, 2. Quem tiver pode ler. Romanos 3, versículo 2. Mas Jacqueline pode ler, por favor.
palavras de Deus lhe foram confiadas. Amém? Ok, muito obrigado. Então, nós percebemos que são palavras que nos foram confiadas, né? Como então é uma sabedoria dada por Deus. Então, em outras palavras, é o oráculo de Deus, né? Para nós. E a palavra de Deus, que é essa que nós costumamos usar mais, né? Fora de Sagradas Escrituras, é palavra de Deus. Que está em Romanos 10:17, que está muito perto daquilo que acabamos de ler. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Pode ler, irmão. Pode. Así que la fe es poder oír, y el oír la palabra de Dios. Amém? Assim que a fé é ouvir e ouvir da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, então, é revelada através da Bíblia para nós. Entre outras coisas, né? Nós queremos que o Espírito Santo fale diretamente connosco e, como já tinha dado o exemplo também, que Deus fala através da sua criação, né? Então, são esses os termos que nós devemos de conhecer. Quem quer repetir, sem olhar para o livro, quais é que são os 5 termos que usamos? Bíblia Sagrada, a palavra, Sagrada Escritura, biblioteca. Ok. Então, as Sagradas Escrituras, nós já conhecemos, né? As Escrituras, em geral, né? Nós temos a Palavra de Deus, temos o Oráculo de Deus e temos, e agora tenho que também ver, as Sagradas Letras. Essa não usamos assim muitas vezes, por isso tive que ver, né? Sagradas Letras. Vamos ao 2º capítulo, que fala sobre os livros da Bíblia. Então, nós já falámos há bocado quantos é que são, né? A Bíblia está dividida em 2 secções, isso também devem saber, designadas Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento é formado por 39 livros e o Novo Testamento por 27 livros, que então no total dá 66. Vamos passar pelos livros todos, não é? Podemos dividir o Antigo Testamento em 5 partes. É interessante porque o Antigo e o Novo Testamento são divididos em 5 partes. O Pentateuco, Penta é 5 em grego, então é a divisão de 5 livros, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são os 5 livros de Moisés. Okay? Os 5 livros de Moisés, e até na tradução alemã é Erster bis Fünfter Mose, né? O 1º a 5º livro de Moisés. Os livros históricos, que são Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º de Samuel, 1º e 2º de Reis, 1º e 2º de Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Né? Livros históricos porquê? Porque fala muito da história do povo de Israel. Né? Se nós até formos ver as Crônicas e os Primeiros de Reis, fala a história toda dos reis que houve naquele tempo. Né? Então aí podemos de verdade resumir a história bíblica. Não quer dizer que nos outros livros não estejam histórias, né? Mas é assim que foi feita essa divisão. Os livros poéticos, que são Job, ou Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Os livros poéticos porque são poesias, né? São provérbios, são dicas para o nosso dia a dia, né? E Jó, praticamente, a vida toda dele é uma dica para a nossa vida, né? Um estilo de vida que nós podemos aprender em meio de todas as dificuldades que nós possamos passar, né? Os profetas maiores, e aqui não tem a ver com a grandeza dos profetas, né? Se tinham muita influência ou não, tem a ver com quantos capítulos eles escreveram, né? Temos Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E depois temos os profetas menores, que então são Oseias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E assim terminamos os 39 livros do Antigo Testamento, né? É bom pelo menos conhecer os nomes um bocadinho, né? E ainda melhor é conhecer a ordem, né? É um bocado mais difícil aí, mas podemos treiná-los, né? Temos que ter esse treino. Eu lembro de antigamente que o pastor Lucas, quando éramos jovens, ele nos deu essa tarefa de aprender em uma semana, né? De um sábado até o outro, e depois todos tinham que dizer os livros mais ou menos, né? Quanto mais certinho melhor, porque também ajuda-nos a encontrar os livros, né?
Hoje em dia a Bíblia nos ajuda porque tem um índice no início, mas se nós formos sempre olhar para o índice, nós nunca vamos aprender a saber os nomes, né? E no telemóvel ainda pior, no celular é ainda pior, porque aí até dá para pôr em ordem alfabética para aqueles que sabem o abecedário, mas não sabem os livros. E aí nunca vamos aprender a ordem correta, né? Mas devemos de aprendê-los e conhecê-los, né? Com o tempo chegamos lá. Eu também vou ser sincero, né? Alguns livros é mesmo difícil de encontrar. Então, quando falamos dos profetas menores, até encontrar um daqueles é complicado. Ou então as cartas pequeninas, né? Efésios, e os Timóteos e o Filemão, e aqueles todos ali pequeninos, juntinhos, que nós não sabemos em que ordem é que eles vêm todos, é um bocado complicado de encontrar. Mas, com o tempo, vamos chegar lá. Vamos então dividir o Novo Testamento, que também é dividido em 5 partes. E a primeira parte é a mais conhecida, que vocês todos já devem saber, que são os Evangelhos. Que são quantos? 4. Quem é que sabe dizê-los, sem ler? Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 Evangelhos. Os livros que a irmã Arlete disse vêm a seguir. Temos, depois, um livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, que fala sobre a história da Igreja, não é? E depois, então, temos as epístolas paulinas, que são as cartas escritas por Paulo, que então aí temos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Ok? Então aí vêm eles todos seguidinhos, não é? Depois temos as epístolas gerais, que são as epístolas que foram escritas por outras pessoas que não sejam Paulo, ou o escritor é desconhecido, assim como Hebreus, que pode ser tanto de Paulo como não. Ainda não se tem essa certeza, não é? Que aí temos então Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João e Judas. Tiago, importante, que em espanhol é Santiago, para quem estiver a procurar, né? E em alemão é Jakobus, ok? Assim como nós estamos num curso multilingual, vamos também aprender que há diferenças entre as traduções. Se forem procurar em inglês, é James, ok? Eu não sei porquê, mas eu acho que a tradução Jakobus é mais correta, porque no texto original também era Jacobo, o nome da pessoa. Não sei de onde é que a tradução português e espanhol foi buscar o Tiago. Mas pronto, podia ser que ele tivesse um segundo nome, não sei o que é que os teólogos fizeram na tradução, mas sabemos que existem essas diferenças e temos que ter isso em mente para então saber encontrar esses livros, não? E os livros proféticos, ou o livro profético e escatológico, que fala sobre os fins dos tempos, é Apocalipse de João, e algumas traduções também diz Revelação, né? As duas traduções são corretas. Se formos ver no alemão é Offenbarung, e Offenbarung quer dizer revelação, ok? Apocalipse é uma palavra para dizer fim do tempo, né? E revelação praticamente quer dizer aquilo que é o propósito da Apocalipse, que é explicar o fim do tempo. Amém? Então aí passamos por todos os livros e agora, através dessa estrutura, nós podemos saber mais ou menos onde é que os livros também estão, mesmo que não sabemos um por um, mas sabemos mais ou menos, quando falamos, quando alguém pede Romanos, tem que ser mais para o fim da Bíblia. Se alguém diz qualquer coisa com Êxodo, eu acho que era lá no início da Bíblia, né? Temos que começar a treinar esse conhecimento e não começar a procurar Apocalipse no início da Bíblia, porque temos que saber que a revelação tem que ser no fim e a criação, que foi em Gênesis, é no início, ok? Temos que então treinar esse nosso conhecimento. Amém? A Bíblia é um só livro, mas é ao mesmo tempo um conjunto de muitos livros. Estes foram escritos por aproximadamente 40 escritores ao longo de cerca de 1500 anos. No entanto, a sua unidade e continuidade são tão evidentes que é fácil concluir que a Bíblia tem um único autor, o qual não pode ser outro além do próprio Deus. Amém? É muito interessante esta parte, né? E nós falámos sobre isso no domingo antepassado, na escola dominical. A Bíblia, mesmo sendo um livro de livros, né? Um livro com vários livros, com vários autores que nós sabemos, né? Como acabamos de ler, são mais de 40, e mesmo assim
é um livro que nunca se contradiz. E vocês já leram, de certeza, livros de certos autores que de um livro para o outro já estão a contradizer, né? E às vezes, ou quando, aqueles que gostam de ver séries, né? E que têm várias temporadas e de repente a história muda de tal maneira que nós nem percebemos como é que isto pode acontecer. Se no primeiro episódio ele estava vivo, agora morreu de repente e agora está outra vez vivo, né? Às vezes nos filmes eles fazem esse tipo de erros, né? Mas Deus, quando mandou escrever a Bíblia, com 40 autores, em 1500 anos, e não se contradiz. E tem uma linguagem única, né? Claro que nós percebemos a linguagem dos autores, né? A forma como eles escreveram é diferente. Um salmo não é igual como João, né? Não foi escrito da mesma maneira, porque vemos que há autores diferentes, mas a inspiração é a mesma. E um salmo de Davi não contradiz aquilo que João diz. Nem, e é isso que aí alguns teólogos ficam a discutir, né? Nem aquilo que Paulo diz sobre a fé e as obras contradiz aquilo que Tiago diz sobre a fé e as obras, né? Que às vezes parece que houve aquela discussão, e houve de certeza aquela discussão, mas os dois no final estão a dizer o mesmo, né? Para que vale ter fé se nós não fazemos nada com ela, e para que vale nós trabalharmos se nós não usamos essa nossa fé para fazer as coisas boas, né? Por isso, eles não estão a contradizer. Não? É interessante, e é isso uma das evidências que a Bíblia tem que ser autêntica de Deus. Porque para nós, humanos, é impossível fazer algo tão longo, né? Escrever algo durante tanto tempo e o conteúdo não se contradizer, né? Nós podemos ver livros históricos de historiadores que durante gerações tentam passar as suas ideias, né? E vemos sempre que há algumas coisas que faltam. Mas na Bíblia não falta nada. Na Bíblia ainda há respostas para as coisas que nós estamos a viver hoje em dia. E as respostas vão sempre ser respondidas através da palavra de Deus. Amém? Vamos ao terceiro capítulo, ao terceiro ponto que fala... Perdão. A Bíblia é a palavra de Deus. Podemos claramente afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus. Todo o texto da Escritura, palavra por palavra, é um produto da mente de Deus, ainda que expresso em termos e condições humanas. Desta maneira, afirmamos que a Bíblia é plenamente veraz em tudo o que ensina e afirma. Deus deu a palavra e providenciou um modo de garantir a autenticidade daquilo que os homens de Deus escreveriam. A única vez que Deus escreveu com o seu próprio dedo foi quando deu os 10 mandamentos a Moisés. Quando ele quis dar aos homens a Bíblia Sagrada, o escolheu e preparou para esse fim servos aos quais deu plena inspiração pelo Espírito Santo. Amém? E eu até continuo mais, né? Eu até diria que Deus é que inspirou os tradutores da Bíblia. Porque quem é que deu a ideia a Martinho Lutero para lembrar-se de traduzir a Bíblia em alemão? Quem é que deu a Almeida a ideia de traduzir a Bíblia em português? Quem é que deu ao autor da Reina Valera a ideia de traduzir a Bíblia em espanhol? É a inspiração por Deus. E é porque Deus também lhes deu a capacidade para o fazer. É as traduções que nós hoje lemos. Poucos de nós falam grego ou hebraico, não é? Porque quase nenhum de nós, né, assim, no meu ambiente, o único que sabe que eu sei que fala grego é o Luís, o pastor Luís, porque ele é grego, né? Porque senão também não falava. Não é um idioma comum que se fala, e hebraico, então é ainda muito mais complicado, né? Por isso, é a bênção de Deus para nós podermos ler a Bíblia no nosso idioma. E porque também, eu creio que Deus também deu essa motivação a esses homens, porque nós sabemos que a Igreja Católica naquele tempo estava a abusar das versões que eles tinham, né? Porque ninguém percebia o que é que estava a ser pregado na missa. Até que há poucos anos ainda se pregava só em latim, né? As pessoas iam lá e saíam mais vazias do que entravam, porque não percebiam o que estava a acontecer. Agora eles também já reconheceram que é necessário fazer as missas em português, ou espanhol, ou alemão, né? E nós, graças a Deus, já reconhecemos, ou Deus deu esse reconhecimento aos tradutores da Bíblia para nós podermos estar hoje a falar no mesmo idioma sobre a sua palavra, né? Mas foi necessário também a inspiração de Deus.
Sim, sim. Uhum. Sim. É que apareceu uma. Não está escrito especificamente que foi Deus, né? Só se sabe que foi uma mão que apareceu e que escreveu algo, né? Eu creio que é por isso que não está aqui mencionado, né? Porque aqui, quando foi os 10 mandamentos, é claro que foi Deus, né? Porque Deus mesmo estava a falar com Moisés, mas naquele ele podia ter enviado um anjo ou qualquer alguma visão, né? Talvez até só mesmo os que estavam ali presentes é que conseguiam interpretar ao ver aquilo, né? Interpretar não conseguiu ninguém, mas ver aquilo, por isso aí não temos essa certeza, né? Mas pode ter sido Deus, então Deus já escreveu 2 vezes, né? Mas a verdade é a palavra de Deus mesmo para nós, né? E importante para nós, os 10 mandamentos, ele escreveu para nós. Então também vemos a importância que Deus dá aos 10 mandamentos, né? Não é para nós desvalorizarmos isso. Mas obrigado por isso, irmã Fábia, porque eu creio que muitos devem ter esse mesmo pensamento, né? Muito bom. Vamos a Êxodos 32, 15, 16. Êxodos, como todos agora sabem, é o segundo livro da Bíblia. Vem já a seguir a Gênesis, que vai então falar sobre esse ato em que Deus estava a escrever na 32, 15 a 16. Quem tiver pode ler. Tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era mesmo escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Amém. Amém. Obrigado, tio. Até aí. É interessante, né? Que então Deus escreveu aquelas tábuas, né? E a Bíblia é muito clara nisso, né? Não foi Moisés que escreveu. E até nós sabemos que até agora só Moisés foi a única pessoa, quer dizer, fora aqueles que depois viram também o escrito, né? Mas Moisés foi a primeira pessoa a ver a caligrafia de Deus. E imagino que deve ser a mais bonita de todas. Não deve ser a minha, que a minha às vezes não é assim tão bonita, né? Por isso imagino que Deus deve ter escrito de uma maneira incrível, né? Deve ter sido algo especial de ver isso, né? Infelizmente nós não sabemos aonde é que estão essas tábuas até o tempo de hoje, né? Mas quando conhecemos Deus pessoalmente, imagino que o céu deve estar decorado também de alguma coisa que Ele deve ter escrito, né? Imagino que Deus deve ter lá as suas poesias, ou deve ter uma pessoa ou um Deus com tanta criatividade, deve ter decorado o céu de uma maneira incrível que nós nem conseguimos imaginar, né? Amém. Mas vamos então continuar. A inspiração divina da Bíblia, que isso também é muito importante. Cada autor escreveu de forma consciente, ainda que de acordo com o seu próprio estilo, vocabulário e forma individual de se expressar. Por isso é que nós também percebemos que os 4 evangelhos, mesmo estando a relatar a mesma história, são escritos de maneira diferente, não é? Porque os autores eram diferentes. A inspiração era a mesma, que era a inspiração dada por Deus, não é? No entanto, podemos afirmar que todos estavam sob a influência e inspiração do Espírito Santo. Isto garante a inspiração plena das Escrituras, a qual chega até às próprias palavras usadas. O facto da Bíblia ser plena e totalmente inspirada garante a sua infalibilidade. O termo grego que mais se aproxima do vocábulo português inspiração, acha-se em 2 Timóteo 3,16. Theopneustos, ok? 2 Timóteo 3,16. Vamos lá, já para perceber esta parte.
2 Timóteo 3,16, quem tiver pode ler. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? Então aí a tradução diz divinamente inspirada, ok? Essa é a inspiração dada por Deus, que no grego é theo, pneustos, theo é Deus, pneusto é soprado, né? Que até se nós formos ver, né, o Deus soprou em nós o fôlego de vida, né? Então é pneustos, né? E vamos também mais tarde perceber que o Espírito Santo de alguma maneira é como um sopro que Deus colocou em nós, não é? Mas nós vamos chegar lá. Então theopneustos, que significa literalmente soprado por Deus. Através do seu sopro, o Espírito Santo moveu os autores da Bíblia com tal precisão que aquilo que eles deixaram escrito reflete com exatidão o que o próprio Deus quis dizer. Amém? E aqui nós percebemos que, de verdade, nós podemos ser aperfeiçoados a um nível muito mais do que aquilo que nós muitas vezes somos. Porque se não fosse a inspiração de Deus e nós olhássemos só para o ser humano, falho como ele é, nós olhávamos para um livro cheio de pessoas que falharam. Davi falhou, nós olhamos para as cartas de Pedro, Pedro que fugia, que negou a Cristo, não é? Nós olhamos para Paulo, que era um criminoso, não é? Perante Deus, não matava os cristãos e de repente se converteu de uma maneira incrível. E se nós fôssemos só olhar humanamente, nós não dávamos autenticidade à palavra de Deus. Mas nós percebemos que Deus aperfeiçoou essas pessoas para a palavra ser autêntica e verdadeira para nós e até ao dia de hoje ser válida para nós. Amém? Amém. Ok, vamos ao próximo parágrafo. Os escritores, no entanto, não foram manipulados como se fossem robôs ou como se estivessem em transe. Pelo contrário, a personalidade de cada um deles foi cuidadosamente perseverada pelo Espírito Santo. A Bíblia enfatiza claramente a realidade da inspiração dos escritores bíblicos. Perdão? De alguns casos... Como? Está no 5? Não, estamos no 4. No 4. Sim, estamos no 4. No segundo parágrafo. Em alguns casos, Deus falhou-lhes como uma voz audível. Outras vezes, por meio de sonhos ou visões. Falou ainda de forma que a sua voz fosse claramente reconhecida. O trecho de 2 de Pedro 1, 20 a 21, mostra que nenhum dos escritores bíblicos jamais dependeu do seu próprio raciocínio ou imaginação no processo de escrita das palavras sagradas. Vamos a 2 de Pedro 1, 20 a 21, para perceber da verdade que a inspiração veio por Deus e que nenhum dos autores inventou alguma coisa só porque lhe apareceria, não é? 2 Pedro. 2 de Pedro 1, 20 a 21. Se quiser pode ler, irmã Jacqueline. 2 de Pedro é mesmo lá no fim da Bíblia, não é? 1 a 21. 1, 20 a 21. Primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém. Amém? Então nós percebemos também aqui duas coisas, né? Primeiro, a Bíblia é autentificada por Deus mesmo porque Ele é que inspirou os autores. Segunda coisa, Deus é aquele que inspira aqueles que interpretam a Bíblia hoje em dia. Porque nós percebemos aqui que nós não devemos pegar num trecho da Bíblia e começar a falar alguma coisa sobre ela. E às vezes nós podemos cair nessa tendência, né? E é aquilo que a Bíblia se refere a usar a sabedoria humana, né? Mas, na verdade,
a Bíblia, para ser bem interpretada, tem que ser interpretada pelo Espírito Santo em nós. E não por Patrick, nem por fulano de tal, né? Por ninguém. A inspiração que nós temos, como principalmente aqueles que estão aqui à frente a pregar, mas mesmo se estivermos a evangelizar, é o Espírito Santo que nos deve dar. Amém? Ok. O próximo parágrafo diz: a origem divina e a autoridade das Escrituras asseguram que a Bíblia é infalível, ou seja, incapaz de erro e, como tal, incapaz de orientar de maneira enganosa os seus leitores. Por isso, podemos concluir dizendo que a Bíblia jamais conduzirá ao erro, pois ela é a admirável revelação de Deus como Criador e Redentor. Deus pessoal que ama a humanidade e se interessa por ela. Deus que tem um plano e que enviou o seu Filho para morrer em lugar de cada ser humano. Amém? Ok, então nós percebemos aqui que a palavra de Deus de verdade é palavra de Deus para nós e ela é infalível. Nós nunca podemos questionar a Bíblia. Se nós começarmos a cometer esse erro, e esse erro é horrível se o fazermos, de questionar algum texto da Bíblia, e por exemplo, podemos dizer, esse texto já não é atual, esse texto já não é verídico para nós. Nós estamos a questionar a palavra e a autoridade de Deus. Nós estamos a pôr em dúvida tudo aquilo que Deus está a revelar para nós. Então estamos até a pôr em causa Jesus Cristo que morreu por nós na cruz. Porque se nós começarmos a dizer que o versículo A não é bom para nós, quem é que então pode dizer que o versículo B é bom para nós? Se não aceitamos A, também não vale a pena aceitar B. Porque só A e B só fazem sentido juntos. Amém? Às vezes a palavra pode ser difícil de interpretar, às vezes o texto pode ser complicado para nós e pode ser que até na primeira vez que estamos a ler não vamos perceber nada. Mas nunca podemos duvidar daquilo que está escrito. Nunca podemos questionar aquilo que está escrito, não é? Porque isso é essencial para nós. Amém? E assim chegamos ao fim do capítulo 3.